Querido Padre José Roberto, queridos irmãos e irmãs em Cristo, peregrinos no Santuário da Vida, que nos acompanham através do sinal deste canal da família. Eu creio que é preciso a gente lembrar sempre que a gente está no fim de um tempo litúrgico. E a possibilidade do fim, para Deus, não é o fim como nós imaginamos, mas é a graça de um recomeço. Então, quando a gente tira o nosso olhar humano, porque a gente olha o olhar humano, olha a terminalidade, olha as pessoas que amamos e que padecem, que morrem, olha a planta que cai e morre, nós enxergamos de fato como um fim, mas para Deus ele é diferente. Deus enxerga como um agricultor. Deus entende a vida como um agricultor, e assim quem é da roça sabe melhor do que o padre, que embora todos nós tenhamos lá um pé na roça, uma, duas gerações, ou mais, todo mundo tem lá um pezinho na roça. Sabe o bom agricultor que existe também o tempo de ceifar, o tempo de colher. E o tempo de colher, quem olha, a nossa região é muito, monocultura, mas quem olha a beleza do tempo de colher, vê muitas vezes as folhas secando pelo chão enquanto a terra descansa, mas o agricultor, antigamente, hoje tudo tem tecnologia, estava separando o seu saco lá para dar ao seu dízimo, levar a Deus as primícias, estava separando muitas vezes aquelas sementes oriundas de outras plantações, que como o inimigo haviam entrado naquela plantação, e estava retirando as sementes morfologicamente, as mais bonitinhas, para replantar. Assim acontecia a engenharia agronômica na roça, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E assim Deus enxerga a vida. A vida então se abre quando a gente vai pensar num tempo final, não como o fim das coisas somente. Isso um dia vai acontecer, me parece muito claro. Os anúncios, a luta, por exemplo, que tem feito Papa Francisco pelos bens da natureza, os oceanos que controlam a temperatura no mundo, em tantas outras coisas, a Amazônia discutida recentemente, tudo isso me parece que já é um fato, que se a gente continuar destruindo do jeito que a gente está destruindo, o fim vai chegar mais rápido, ou pelo menos o fim para muitos de nós. Mas a realidade para Deus é diferente. Ele é o agricultor. E Ele enxerga um fim como um novo recomeço, a possibilidade da gente melhorar o nosso caráter, a possibilidade, por exemplo, quando a gente acaba no próximo domingo, celebrando Cristo, que é o Senhor, o Rei da história, a gente vai dizer Rei e Senhor no próximo domingo, porque Ele é Rei do tempo, do espaço, Ele é o Alfa e o Ômega, de tudo. Nós vamos chegar domingo dizendo que Ele é tudo e vamos dizer, precisamos recomeçar. No primeiro domingo do Advento é isso que a gente faz. Começa um novo tempo litúrgico para que a gente celebre no dia 25 e na oitava do dia 25 a mudança do calendário, celebrando a possibilidade de sermos novos. Como isso vai acontecer? Arrancando de nós o joio, mas pegando o de melhor e replantando. Não deixando mais os vazios de fé, de oração, de descompromisso, os vazios muitas vezes que criam a falta de perdão, para que o diabo muitas vezes vá lá e semeie a injustiça, a falta de paz, o desânimo, cobrindo toda a terra. E assim Deus nos dá a oportunidade litúrgica para nos presentearmos com um coração absolutamente limpo, para que a palavra de Deus feito carne no Natal venha daqui pouco mais que um mês, como uma semente de um tempo novo, renovar a nossa esperança, nos trazer a paz, não na ausência do trabalho, sim,
mas na realidade que nós somos os responsáveis hoje por fazer com que essa graça aconteça. A primeira leitura lembra um tempo muito difícil de Israel. Israel havia chegado poucos anos antes, um século antes do exílio da Babilônia, e estava sob o jugo desde do século IV, do finalzinho do século IV, de Alexandre o Grande e dos seus sucessores. Está aí Antíoco como um sucessor, e eles tinham, acabado de construir o templo bonitinho, aquele templo até que Jesus conheceu, num esforço danado, numa dificuldade muito grande, organizado lá por Esdras e Neemias, e chega Antíoco e fala assim: agora é tempo de viver o paganismo, é tempo de usar esse altar para rasgar aos ídolos o nosso louvor e a nossa gratidão, e não ao Deus único e Senhor. Vocês imaginam que depois de uma construção de uma vida, depois de um tempo de luta, de carestia, depois de um tempo de voltar a casa, descobrir que muitas vezes a casa já não era mais minha, de fazer aquela construção, os ídolos haviam tomado. A decepção estava marcada em Israel. Mas os últimos versículos dizem que mesmo morrendo, aqueles que morriam perseveravam na fé, se aboliam da carne oferecida aos deuses, a carne de porco, por exemplo, que era uma delas, que era considerada impura naquela época, e tantas outras coisas, e eram fiéis. Não morriam apenas, mas começavam a ser a semente de um tempo novo. Sabe o que aquele cego já antevia, quando ouviu a boa notícia, a boa nova, que Jesus estava passando pelo caminho, que ele era um marginal daquele caminho? Aquele cego, na sua cegueira, como um indigente daquele lugar, ele já antevia a sua libertação. E é por isso que Jesus enche a boca para dizer: a tua fé te salvou. Muitas vezes nós estamos hoje como derrotados diante da palavra de Deus que está passando agora aí na tua televisão, diante do Senhor que se vai fazer a Eucaristia daqui a pouquinho, não apenas repetindo, mas vivendo o seu sacrifício e transformando isso em ação de graças, para estar bem perto de nós, passando no nosso caminho, no caminho dele, que muitas vezes nós estamos à margem. O que pode mudar a minha vida? Não é pujar, tirar a venda, não, mas é ter a capacidade de, mesmo na nossa cegueira, enxergarmos com os olhos da fé. Sim, é possível que eu enxergue, sim, é possível que eu saia desta situação. É esse o grito do cego. É possível que o ídolo, que muitas vezes a drogadição, que usa como altar a minha família, o vício, o pecado, o adultério, que hoje usa como um altar este templo que sou eu, este templo que são os meus, possa ser derrotado. Quando eu digo: Senhor, tende piedade de mim. E talvez a gente pudesse repetir isso num gesto de profunda oração, com o coração, de pé. Nós vamos de olhos fechados, você em casa também, sem ver perspectiva para todos os problemas financeiros, do desemprego, da depressão, que você possa estar passando nesse momento. Você sabe as tuas dores, o padre não sabe, mas Deus sabe melhor que você e o padre. Então, de olhos fechados, como alguém que fecha os olhos para o mundo, nós vamos aprender a cantar aquilo que o cego disse, com fé, e ver a situação mudar, e ver os nossos olhos abrir. Filho de
Davi, tem de piedade de mim. Vai subindo o nosso pedido. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Com o teu choro canta: Jesus, filho de Davi, tem de piedade. No teu desemprego canta: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. No teu câncer, na tua enfermidade, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. A tua fé te salvou. A tua fé faz com que você abra os teus olhos agora e enxergue o teu Senhor para além do que vemos, para encerrarmos dizendo, como aquele que pede: estende a tua mão, que eu imagino o cego de mãos estendidas. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Mais uma vez. Jesus, filho de Davi, tem de piedade